Bom dia, como estão, senhoras e senhores? Espero que esteja tudo bem com todos. Hoje, antes de darmos início à análise deste texto, deste vídeo, eu gostaria de estimular a imaginação de vocês. Imagine que vocês estão em um local público, geralmente essas coisas acontecem em bares, né? E aí, de repente, duas pessoas começam a discutir, se empurrar, gritar um com o outro, e do nada, de repente, não mais do que de repente, alguém simplesmente dá um soco na face de outra pessoa. Geralmente, esse tipo de coisa acontece porque aquele que dá o primeiro golpe, ele tenta neutralizar o inimigo, o adversário que está discutindo com ele, para que a briga não saia daquilo ali, né? E assim é a análise deste texto aqui que nós vamos ler, que eu achei bastante inteligente, inclusive, e, portanto, trouxe aqui para vocês. Ele se intitula o seguinte: China e o elemento surpresa. Então ele diz assim: uma G entre a China e os Estados Unidos seria uma G entre potências semelhantes. Isso não quer dizer que sejam poderes idênticos. Todas as nações diferem em termos de geografia, estratégia, mão de obra, armamento e assim por diante. Mas eles são iguais no sentido de que, pelo menos superficialmente, cada um parece perfeitamente capaz de derrotar o outro. O planejamento antes da G torna-se ainda mais importante à medida que cada lado busca identificar a fraqueza de seu inimigo e implantar a força necessária para derrotá-lo rapidamente. Então lembre aquela briga de bar que eu falei para vocês. O desejo de potência atacante é desferir um golpe tão poderoso e tão prejudicial que o inimigo capitule ou negocie um acordo satisfatório. O primeiro golpe, portanto, ele diz aqui, é crítico. É a mesma referência do bar. O elemento surpresa é fundamental para desferir um primeiro golpe bem-sucedido. Lógico, se você vai brigar, quanto menos a pessoa imagina que é provável que venha um soco, mais provável de você acertar esse soco, né? Então, se um dos lados estiver ciente da intenção e do plano de seu inimigo, uma potência igual alterará as suas forças e as concentrará para derrotar ou desviar o golpe. Então, no bar, a pessoa ergueria os braços para se defender, e numa G, posicionaria suas tropas aonde imaginasse que viria o golpe, né? Então, durante o século XX, a maioria dos principais conflitos entre pares foi envolta em surpresas. A invasão alemã da França através da Bélgica na Primeira G Mundial não foi prevista pelos franceses, assim como o ataque alemão na França pelas Ardenas na Segunda G Mundial. Os japoneses esconderam sua intenção de atacar Pearl Harbor operacionalmente e diplomaticamente, realizando negociações de paz com os Estados Unidos nas horas anteriores ao ataque. Quem nunca viu, numa briga de bar, a pessoa que quer desferir o golpe, primeiro choramingar, se encolher e, de repente, ela se levanta e dá o golpe. Então, os alemães, né, como primeiro aqui diz os japoneses, primeiro negociavam paz e depois fizeram um ataque surpresa. Os alemães esconderam sua intenção de invadir a União Soviética em 1941, mesmo enquanto reuniam suas forças. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha conseguiram confundir a Alemanha quanto ao local da invasão da França. Garantir o elemento surpresa não garante a vitória final, é claro, mas nesses casos a surpresa garantiu que o ataque inicial não terminou antes do início da G. Quando a Rússia abriu sua G com o Japão em 1905, Moscou enviou uma frota de São Petersburgo ao Japão para derrotar sua marinha e obrigar um acordo político. A Rússia não escondeu nem a partida, embora a surpresa não garanta nada, é óbvio que não, né, mas dá um elemento a mais, uma força a mais. A ausência de surpresa torna a vitória na estocada inicial extremamente difícil. Então, se a pessoa já não tem chance de ganhar com o elemento surpresa, sem o elemento surpresa, piorou, né? As posições chinesas e americanas no Pacífico Ocidental dão uma sensação de uma condição de quase G. Eu venho falando constantemente, Taiwan. E alguns críticos vêm aqui no canal, como sempre nós temos críticos, dizendo, você errou. Tudo bem, pode ser que eu vá errar, vamos ver, né? Os anos ainda não passaram, mas não sou só eu, cada vez mais gente está dizendo a mesma coisa. Então ele diz assim, é improvável que os Estados Unidos iniciem uma G.
Seu interesse é manter a opção de bloquear o embarque pelos portos no leste da China. Ele está satisfeito em manter essa posição. O que os Estados Unidos querem? Controlar os mares. É o que eu sempre venho dizendo. E ele está conseguindo e vai conseguir, na minha opinião, claro. Então diz, os chineses com a moderação americana. As circunstâncias são tais que a China, que tem que chegar a um acordo político com os Estados Unidos, aceitar sua vulnerabilidade ou iniciar hostilidades. Ou seja, são 3 opções. Ou ela chega a um acordo com os Estados Unidos, que é difícil porque o acordo vai submeter, né, que a China botou as asas de fora, né, querendo ser uma potência. Aceitar sua vulnerabilidade também acho difícil, mas é possível, né? Os dois aqui são possíveis, claro. Ou, em último caso, ela tomar a iniciativa das hostilidades, porque para os Estados Unidos, por enquanto, a posição está confortável. Ele está contendo a China. Então pode escolher 2 estratégias dessas, né, para reter o elemento surpresa. Proteger a intenção de travar a G é sempre melhor, enquanto protege o movimento de uma abertura de uma G sabidamente provável ao segundo. O último pode ser muito eficaz se o invasor estiver pronto para explorar o sucesso. Então eles podem ficar negociando, podem dizer, não, realmente, aceitar a vulnerabilidade, dizer, não, realmente, a gente não tem chance, vamos hostilidades. Mas vamos aqui ao que interessa. Eles estão falando aqui de Taiwan. Então ele diz assim, a constante reafirmação da China de suas intenções em relação a Taiwan, incluindo ocasionalmente detalhes de como tal invasão poderia ser executada, são bizarras em seu valor de face. Ora, quem vai iniciar uma hostilidade, ele não avisa onde ele vai iniciar. Essa é a lógica do que é dito aqui no texto, né? Então, não é bizarro, entretanto, se supor que os Estados Unidos não travarão uma G por isso. Nesse caso, a obsessão de Pequim por Taiwan é simplesmente parte de uma estratégia geral de convencer os Estados Unidos de que a G é provável a menos que os Estados Unidos mudem de posição. Nessa função, então, Taiwan faz todo sentido, ou seja, usar Taiwan como ponto de pressão contra os Estados Unidos. Mas lembrando que, para os Estados Unidos, Taiwan é uma posição importantíssima para conter a China nos mares, né? Então, também faz sentido que considerado uma pista falsa. Tomar Taiwan não resolveria o problema estratégico da China, com certeza não, mas melhoraria a posição dela. O problema é que uma série de ilhas do Japão, a Singapura, incluindo Índia, Vietnã e Austrália, estão formalmente alinhadas com os Estados Unidos. Ou seja, se ele toma essa primeira barreira aqui, porque veja só, o problema é que Taiwan está exatamente no meio da costa chinesa. Então, se ela tem navios aqui e se ela tem navios aqui, Taiwan interrompe a unificação desses navios, porque ela pode, deste ponto aqui, atacar tanto para cima quanto para baixo. Mas, então, retomar Taiwan é muito importante para a China para que ela tenha mais controle dos mares, mas isso não quer dizer que ela vai ter controle dos oceanos além, porque apesar de com isto ela poder unificar a sua frota marítima, né, por outro lado, as ilhas japonesas, todo esse trecho aqui que poderia então dificultar a sua navegação nos oceanos. E para a China, que é uma exportadora, os oceanos são fundamentais, né? Muito material de exportação é extremamente pesado, então ele demanda essa exportação via mar, porque se for transportar por avião se torna inviável, por terra encarece. Então eles têm o projeto BELT, que é o cinturão de estradas, né? Belt and Road. Road, que seria pela estrada de ferro que iria até a Europa, passaria por África também, Rússia, etc. São vários trechos. E Belt, que seria o colar de pérolas. Por que pérolas? Porque são marinhas. Então, a segunda rota, que seria, na verdade, a rota principal, então seria a via marítima. Então, dizer que vão poderia representar o primeiro golpe em uma G. É isso que ele está dizendo aqui, a não ser que esteja servindo apenas como elemento de pressão. A ocorrerem todos os problemas que uma invasão de Taiwan causaria. Se pudesse puxar a Indonésia e as Filipinas para uma aliança, abrir-se-ia uma lacuna que os Estados Unidos teriam dificuldade em bloquear, e não poderia ser bloqueada sem uma G que envolveria combate terrestre. E aí
combate terrestre, a China tem mais predominância porque ela tem muito mais soldados, né? Nenhum dos países, uma invasão de Taiwan faz pouco sentido, acima de tudo, porque a possibilidade de fracasso é grande. A ideia de que o foco em Taiwan é projetado para desviar a atenção dos Estados Unidos não funciona. Os preparativos para um ataque anfíbio em grande escala são massivos, exigem muito tempo e são difíceis de perder para as capacidades de reconhecimento dos Estados Unidos. Vamos ao fim aqui. A única possibilidade que resta é que a China esteja se preparando para uma negociação com os Estados Unidos, segundo a conclusão dele. Não é bem a minha, tá, pessoal? A competição começou inicialmente porque os Estados Unidos exigiam igualdade de acesso ao mercado chinês e o fim da manipulação do yuan. A China não conseguiu concordar com nenhum dos dois e a sensação de hostilidade é provavelmente tanto para o consumo doméstico quanto para o americano. A sensação de G foi alcançada, mas os indícios de G são difíceis de ver, mesmo se você olhar de perto. Isso deixa um acordo político. Isso, segundo a visão dele, segundo a minha visão, a longo prazo, não é isso que vai acontecer. Eu vejo que as coisas vão se encaminhando para uma G, mas não sem antes, claro, passar por todas as possibilidades de negociação, por todas as espécies de ameaças e pressão, ao qual a briga de bar, as coisas, quando se precipitarem, se precipitarão de surpresa e muito provavelmente em um local não esperado. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês aproveitem a informação, deixo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.